Olá, querido leitor. Tenham todos um ótimo dia, tenham todos uma excelente semana. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo habitem ricamente a vida de cada um de vocês nesta manhã em que queremos compartilhar, que queremos ouvir mais uma mensagem retirada da palavra do nosso Deus. E para isso, então, convido você para iniciarmos com um momento de oração. Bondoso Deus e amado Pai Celestial, como é bom termos a oportunidade e o privilégio de viver um novo dia que Tu preparaste para nós. E que nesta manhã, Senhor, que queremos ouvir e meditar na Tua Palavra, que esta possa falar aos nossos corações e às nossas mentes, e que por meio desta Palavra nós possamos nos sentir animados, motivados e fortalecidos para seguir em frente a nossa caminhada e para darmos glórias a Ti e ao Teu santo nome. Fortalece o nosso relacionamento contigo, fortalece o nosso amadurecimento e as nossas experiências, e que Tu possas em todos os momentos acompanhar a nossa caminhada. Guarde-nos e livra-nos de todo o mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu separei para poder conversar com vocês nesta manhã é o texto de Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o versículo de número 14. Texto escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele estava então preso por anunciar a mensagem de Cristo Jesus. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Com base nessas palavras do apóstolo Paulo, quero dedicar esta manhã para conversarmos sobre o tema resiliência. Resiliência é uma palavra não muito conhecida do nosso vocabulário, então para você, querido leitor, que não sabe o seu significado, permita-me que eu então o explique. Resiliência é um movimento feito por uma mola quando, impulsionada para baixo, ela retorna ao seu estado original. E a partir então desta ideia, adotou-se o termo resiliência para falar-se da capacidade que o ser humano tem de retornar novamente dos seus tombos, dos seus traumas e das suas dificuldades. Em palavras simples, significa a capacidade humana de superar as dificuldades e seguir adiante. Eu costumo dizer para os meus alunos da escola onde trabalho, quando falo sobre este tema resiliência, que não existe texto melhor dentro da Bíblia para nós falarmos sobre este assunto do que este texto do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o versículo de número 14. E isto porque, neste texto escrito pelo apóstolo Paulo, existem duas palavras fundamentais quando o assunto é resiliência. Quando o assunto quando o desafio é superar as suas dificuldades. A primeira palavra é esquecer e a segunda palavra é avançar. Duas palavras que Paulo utiliza aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim ou que estão à minha frente. E eu inicio essa breve mensagem então dizendo para você, para a sua reflexão, e para desenvolver então toda a ideia, a seguinte frase: você só vai conseguir avançar na sua vida o dia que você conseguir esquecer aquilo que está te aprisionando. A pergunta que fica é: mas pastor André, eu consigo realmente esquecer? Primeira notícia que eu te dou então a partir dessa pergunta, desculpem. Não. Você não consegue esquecer. O que você não consegue esquecer? Fatos. Ninguém consegue esquecer fatos, pessoal. E deixa eu explicar para vocês por quê. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, vocês podem aí nos comentários e tal dizer: não, pastor André, não é bem assim. Mas deixa eu tentar transmitir então da forma como eu aprendi, e tentar ser o mais simples possível. Se nós fôssemos comparar o nosso cérebro com algum objeto, nós poderíamos compará-lo com um computador, mais especificamente com a memória de um computador ou com a capacidade de armazenamento de um computador. Exemplo,
Quando você escreve um documento, ou quando você grava um vídeo, ou quando você ouve uma música no computador e você quer ter essa música, você vai lá e salva, certo? A partir do momento que você salva um documento, que você salva um download, ou que você salva qualquer coisa em seu computador, se você não excluir aquilo, ou seja, se você salvou e deixou lá, você pode ficar muito tempo sem utilizar aquele arquivo. O dia que você clicar uma palavra-chave lá nas pesquisas do computador, quando você clicar uma palavra-chave ou alguma coisa que lembre aquele arquivo, ele vai aparecer ali na sua frente. Ele vai estar ali ainda, certo? Por mais que você nem queira talvez abri-lo, né? Uma palavra-chave é o suficiente para que a pesquisa o traga novamente, para que você saiba que ele está ali dentro. O nosso cérebro ele funciona mais ou menos dessa forma. Todas as experiências que nós enfrentamos, sejam elas boas ou sejam elas ruins, elas ficam armazenadas na nossa mente, elas ficam guardadas no nosso HD interno, tá? E o que acontece? Quando você vivencia situações onde alguma coisa te lembre acontecimentos do passado, ou te lembre aquelas experiências, um flash, ou praticamente toda a lembrança daquilo, vai voltar à tona para você, e você então fatalmente vai se lembrar. Ou seja, é impossível nós dizermos que esquecemos os fatos. Mas afinal de contas, se a Bíblia está pedindo para esquecer e o cérebro diz que nós não conseguimos esquecer, como nós vamos lidar com esse dilema? Bom, entendendo, pessoal, o que na verdade a Bíblia fala quando diz em esquecer. O esquecer é o que Paulo fala aqui, é um lembrar sem dor. Com certeza Paulo se lembrava, até porque ele menciona isso em outras cartas, da época que ele perseguia os cristãos, da época em que injustamente ele matou inúmeros servos de Deus, ou que ele consentiu com a morte de alguns, como o caso, por exemplo, do próprio Estevão. E isto com certeza por muito tempo lhe trouxe dor. Paulo também se lembrava todos os dias que ele estava sendo perseguido, que ele estava sendo ridicularizado. Ele que anteriormente era extremamente respeitado, né, pelo seu alto grau de erudição e pelo seu grande cargo entre os judeus. Essas lembranças vinham à tona na mente de Paulo, mas Paulo conseguiu superá-las e viver sem dor. Por quê? Porque Paulo conseguiu avançar para algo que era muito mais importante para a sua vida e para alguma coisa que era muito mais fundamental para ele, que era, no caso, como ele diz, o prêmio que há em Cristo Jesus. Tá? Então, esquecimento, pessoal, não significa você apagar da sua mente as lembranças e as memórias. Isso você nunca vai conseguir fazer, porque a sua mente, mesmo que você queira, vai te lembrar dos acontecimentos. O que a Bíblia chama de esquecimento, o que Paulo chama de esquecimento, e é isso que Deus quer que você realize na sua vida. Esquecer significa você conseguir lembrar sem dor. E deixa eu te dizer o seguinte, sim, isto é possível. Agora, como isto é possível é o X da questão. Com certeza, pessoal, isso não é algo que vocês vão conseguir sozinhos. Não é algo que nós conseguimos apenas olhando para dentro de nós. Porque se dentro de nós está vindo lembranças ruins, não é destas próprias lembranças que nós vamos conseguir tirar o antídoto para resolvê-las. Exemplo, se você está gripado, não é da própria gripe que vai vir a sua cura, é do remédio que você vai tomar para combatê-la. Então, se as suas lembranças estão te ferindo, se os seus pensamentos estão te escravizando e te incomodando, é algo fora destes pensamentos que vai te trazer a liberdade e vai te trazer o avanço que você precisa. E o avanço do qual Paulo diz é o prêmio que há em Cristo Jesus. A lembrança de que Cristo deu a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna. E além disso, a lembrança que Paulo nos traz na carta aos Gálatas, de que Cristo nos morreu por nós para que nós tivéssemos liberdade. Então, a obra de Cristo por nós é o que nós precisamos sempre lembrar para que nós possamos avançar, ok? E aí você pode pensar, não, pastor André, falar é muito fácil, é muito, digamos assim, é muito barbada ouvir isso, é muito barbada dizer entrega nas mãos de Deus e tal. Eu sei, querido leitor, que há momentos em que quando ouvimos isso, parece um conselho de quem está querendo se livrar. Mas deixa eu te dizer o seguinte, em primeiro lugar, nessa manhã eu não estou aqui para te dar conselhos, certo? Eu estou aqui para te trazer a palavra do nosso Deus. E é esta palavra que nos dá orientação, não eu. Eu, assim como você,
também tenho os meus traumas, também tenho os meus problemas, também tenho as minhas tristezas, as minhas angústias e as minhas dificuldades. E eu recorro também a esta palavra, porque ela é a conselheira, é ela que nos dá orientação e não eu, certo? Mas o que esta palavra então nos diz e nos mostra aqui é que em Cristo Jesus nós temos a capacidade, ou Ele nos dá a força que nós precisamos para enfrentar qualquer situação, como vai dizer este mesmo texto um pouco mais adiante, tá? E nesse momento pare e pense no seguinte, querido leitor: o que nesse momento torna tão difícil e o que neste momento torna, digamos assim, uma tarefa árdua você se livrar dos seus traumas? É que quando você lembra deles, a lembrança que vem imediatamente é o quanto isso te prejudicou, é o quanto isso te deixou solitário, é o quanto isso te fez ser temeroso, é o quanto isso em algum momento estragou o teu dia, ou estragou a tua semana, ou estragou o teu mês, ou até mesmo o teu ano. E é o quanto toda vez que você lembra disso, você tem aquele mesmo sentimento de tristeza e decepção que você teve lá da primeira vez quando aconteceu. Pois bem, se você acompanhou o raciocínio e viu como tudo isso acontece, você há de concordar comigo que o que te escraviza não é a lembrança da situação. O que te escraviza é a interpretação que você está dando para ela. O que te escraviza é o fato de que você, ao lembrar disso, interpreta como: isso acabou comigo, isso me destruiu, isso me fez ir ao fundo do poço, ou isso me fez perder muita coisa. Não é o fato que está doendo, é as consequências que ele trouxe e é a forma como você está o interpretando. E se você olhasse para o mesmo fato, e você pensasse da seguinte forma, ou interpretasse da seguinte forma: também para me livrar disso, Cristo deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Também este problema Deus quer me ajudar a resolver e suportar. Também da escravidão deste problema Cristo me libertou. Será que esta nova interpretação do fato não faria você conseguir superá-lo e assim avançar adiante? Você não gostaria de experimentar isso, querido leitor, nas próximas semanas? Todas as vezes que as lembranças daquilo que te escraviza, te aprisiona e te entristece vierem, ao invés de interpretá-la como o causador da tua tristeza e da tua desmotivação neste momento, tente interpretá-la como um dos erros pelo qual, ou uma das tristezas, uma das escravidões pela qual Cristo também morreu para te libertar. E para te ajudar nessa tarefa, e já me encaminhando para o final desta mensagem, para te ajudar nessa tarefa, deixa eu te trazer uma lembrança a respeito do movimento da mola, tá? Que é justamente, então, de onde veio a ideia da resiliência para o ser humano, né? Observe que toda vez que a mola vai, a mola retorna. E você que já jogou aquele jogo bem antigo chamado pinball, onde você puxa a alavanca e solta e a bolinha percorre por todo o circuito, você vai lembrar que a distância que a bolinha percorria era maior quando a puxada da alavanca, a puxada da mola também era maior. Isso significa, querido leitor, trazendo para a linguagem humana, que se Deus está no controle da tua vida, Ele é o Senhor de tudo, e Ele permite mesmo assim que você caia, que vá lá embaixo. E uma vez que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, saiba você, querido leitor, que todas as vezes que você está exprimido e impulsionado para baixo, Deus está te dando impulso para que você possa ir ainda mais longe. Quanto mais exprimido e esmagado você se sentir,
saiba que é maior o impulso que você está recebendo para ir ainda mais longe do que você já conseguiu nas vezes anteriores. E mais uma lembrança. Saiba que resiliência é a capacidade da mola, como já dissemos, de ir e voltar. Ou seja, é extremamente natural de uma mola que ela caia e que ela volte. Se a mola cai e fica lá embaixo, ela está com defeito. Ela não está cumprindo a sua atribuição, ela não está sendo uma mola. Ela está com defeito, você tem que levar novamente ao fabricante. Assim também é na tua vida, meu querido. Assim também é na minha vida. A gente cai sempre. A gente vive sendo impulsionado para baixo. As situações vivem nos colocando para lá. Mas lembra que você é um filho amado, precioso. Você é um bem riquíssimo, criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus não te criou para que você fique lá embaixo, não. Deus te criou para que você tenha a capacidade de, quando cair, retornar novamente ao seu estado natural. E é isso que Ele quis te mostrar quando entregou a vida do próprio Filho para te tirar daquele estado lá de baixo e te trazer novamente para onde Ele planejou desde o início. Então, quando você cair, quando as lembranças do passado ou do presente estiverem te aprisionando, lembra que Cristo te libertou também disso. E lembra que a resiliência significa que nós caímos. Caímos sim, mas assim como uma mola, nós fomos feitos por Deus para retornarmos novamente ao nosso estado original. E todas as vezes que isso acontece, nós podemos olhar para Deus, nós podemos olhar para a Sua palavra e nós podemos dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Comece, querido leitor, a pela palavra de Deus, pela oração e pela lembrança do amor que Cristo tem por ti, a ponto de ter te dado a maior liberdade de todas. A partir disso, começa a interpretar as lembranças que te doem e que te escravizam. Uma abençoada semana para você e que o bom Deus te guarde, hoje e para todo sempre. Amém.